O terminal internacional do aeroporto de Guarulhos fervilhava com o movimento típico de uma quinta-feira. Diana Washington ajeitou discretamente a pasta de couro marrom com suas iniciais douradas enquanto observava o fluxo de passageiros. Vestida com calça jeans, blusa branca básica e um blazer simples, a CEO da Skyward Brasil poderia facilmente passar por uma executiva comum voltando de viagem, exatamente como planejara. Ela havia desembarcado do voo internacional há poucos minutos, mas seu olhar atento já registrava cada detalhe do funcionamento do aeroporto. A executiva observou uma família sendo atendida no balcão da Skyward, notando como a atendente sorria enquanto explicava os procedimentos de check-in. Aquele era o tipo de atendimento que Diana sempre incentivou desde que fundara a companhia aérea 7 anos atrás. "Bom dia, senhora. Posso ajudar com algo?" perguntou um jovem funcionário, aproximando-se ao notar seu interesse. "Estou apenas observando, obrigada", respondeu Diana com um sorriso educado, satisfeita ao ver o uniforme impecável e o crachá corretamente posicionado. A empresária caminhou lentamente pelo saguão, misturando-se aos passageiros. Ela parou brevemente próxima a um painel de informações, fingindo consultar os horários enquanto, na verdade, avaliava o tempo de espera nas filas de embarque. Seus olhos atentos não perdiam nada. A limpeza do piso, a organização das filas, a cordialidade dos funcionários. A grande fusão com a maior empresa de aviação nacional estava prevista para o próximo mês, e Diana precisava garantir que os valores da Skyward Brasil permanecessem intactos. A companhia que construíra do zero, superando inúmeros obstáculos como mulher negra em um setor predominantemente masculino, não perderia sua essência. Ela verificou discretamente seu relógio. Ainda tinha 2 horas antes do embarque para o Rio de Janeiro. Tempo suficiente para uma visita não anunciada à sala VIP e depois uma passagem pelo setor de embarque doméstico. A pasta de couro que carregava continha anotações importantes sobre a fusão, mas também servia como disfarce perfeito para sua verdadeira missão. Diana acreditava firmemente que só entendia o negócio quem conhecia cada etapa da jornada do cliente. Desde a fundação da Skyward, ela fazia essas visitas surpresa regularmente, misturando-se aos passageiros comuns, para sentir na pele a experiência que sua empresa oferecia. Enquanto caminhava em direção à sala VIP, a executiva respirou fundo. O cheiro característico do aeroporto, uma mistura de café, perfumes caros e o aroma suave de lavanda que ela mesma escolhera para os ambientes da Skyward, trouxe um sorriso discreto aos seus lábios. Aquele seria um dia revelador, e Diana estava pronta para absorver cada detalhe. Patricia Henderson chegou ao portão de embarque como uma tempestade em dia de céu limpo. Seus saltos altos ecoavam pelo piso do Aeroporto Internacional de Guarulhos, enquanto ela avançava, ignorando completamente a fila organizada de passageiros que aguardavam pacientemente. "Com licença, tenho prioridade. Status diamante", anunciou em voz alta, erguendo seu cartão de fidelidade como se fosse um distintivo policial. Seu sotaque paulistano carregado parecia ainda mais pronunciado quando elevava a voz. O blazer de grife combinava perfeitamente com a saia lápis, um conjunto que certamente custava alguns milhares de reais. A consultora de operações aeroportuárias olhou com desdém para a atendente do balcão, uma jovem que parecia estar em seu primeiro mês de trabalho. "Meu assento é na primeira classe, obviamente. E preciso embarcar agora. Tenho uma reunião importante no Rio." Os outros passageiros trocaram olhares de desconforto. Uma senhora idosa sussurrou algo para seu marido, que balançou a cabeça em desaprovação. Patrícia parecia se alimentar dessa atenção negativa, como se o desconforto alheio confirmasse sua importância. "Senhora Henderson, por favor, aguarde um momento", pediu a atendente, visivelmente constrangida. "Estamos seguindo a ordem de embarque." "Você sabe quem eu sou?" Patrícia apoiou as mãos sobre o balcão, inclinando-se ameaçadoramente. "Minha empresa presta consultoria para metade das companhias aéreas deste aeroporto. Não tenho tempo para procedimentos burocráticos." De um canto discreto da sala de embarque, Diana Washington observava toda a cena com atenção. A CEO da Skyward Brasil mantinha-se propositalmente anônima,
vestida com roupa simples e sem ostentar qualquer símbolo de sua posição. Ela fazia anotações mentais sobre cada detalhe daquela interação, especialmente o tratamento que Patrícia dispensava aos funcionários da companhia que ela mesma havia fundado. Ridículo, murmurou Patrícia, finalmente conseguindo seu cartão de embarque após intimidar a atendente. Ela passou pela fila de embarque como se fosse invisível, empurrando discretamente uma mochila que bloqueava seu caminho. Diana respirou fundo, reconhecendo o tipo de passageira problemática que sua equipe enfrentava diariamente. Fechou sua pasta de couro com as iniciais douradas e preparou-se para embarcar, prevendo que aquela viagem poderia se tornar muito mais complicada do que planejara inicialmente. O perfume forte e caro de Patrícia ainda pairava no ar, deixando um rastro de arrogância por onde passava. A CEO sabia, por experiência, que passageiros como Patrícia frequentemente causavam problemas a bordo. Ela ajustou discretamente o crachá, escondido no bolso interno de sua jaqueta, e seguiu em direção ao avião, determinada a observar como sua equipe lidaria com aquela situação. Diana Washington atravessou o Finger com passos firmes, mas discretos. Ninguém diria que aquela mulher negra de roupa simples e pasta de couro era a fundadora e CEO da Skyward Brasil. Ela sorriu sutilmente ao entrar na aeronave que ligaria São Paulo ao Rio de Janeiro, cumprimentando os comissários com um aceno quase imperceptível. Maria, a comissária-chefe com mais de 15 anos de experiência, reconheceu imediatamente sua líder. Seus olhos se arregalaram por um segundo antes de recuperar a compostura profissional. Um sorriso contido recebeu Diana como qualquer outro passageiro, respeitando seu evidente desejo de passar despercebida. "Bom dia, seja bem-vinda ao nosso voo", disse Maria, mantendo o protocolo padrão. Diana agradeceu com um gesto discreto e seguiu pelo corredor. James, o jovem comissário recém-contratado, lançou um olhar confuso para Maria, que respondeu com uma piscadela quase imperceptível. O rapaz entendeu o recado e continuou seu trabalho sem demonstrar qualquer reconhecimento especial. Enquanto caminhava pelo corredor central da aeronave, a executiva respirou fundo, sentindo o aroma suave de lavanda que permeava o ambiente. Aquele perfume havia sido sua escolha pessoal anos atrás, quando a companhia ainda era apenas um projeto ambicioso. Agora, tornara-se a assinatura olfativa da Skyward, um detalhe que os passageiros frequentes já associavam automaticamente à empresa. Diana observava tudo com olhos atentos de quem conhecia cada procedimento por tê-los criado. Notou a limpeza impecável dos assentos, o alinhamento perfeito dos cintos, a postura dos funcionários. Mentalmente, registrava cada detalhe, o tempo de acomodação dos passageiros, a eficiência da tripulação, o tom de voz usado nos anúncios. Um casal de idosos lutava com a bagagem de mão alguns assentos à frente. Antes que qualquer comissário pudesse intervir, James se aproximou com um sorriso genuíno, oferecendo ajuda imediata. Diana fez uma nota mental positiva sobre a atitude do jovem funcionário. A CEO continuou seu caminho, cumprimentando discretamente outros membros da tripulação. Alguns a reconheciam e disfarçavam a surpresa. Outros, mais novos, tratavam-na como uma passageira comum. Era exatamente o que ela queria: ver o serviço em sua forma mais autêntica, sem a interferência que sua presença oficial causaria. Enquanto se dirigia à primeira classe, Diana refletia sobre o futuro da empresa. A iminente fusão com a maior companhia aérea nacional traria desafios enormes, mas também oportunidades únicas. Ela precisava garantir que a cultura de excelência e respeito que havia implementado não se perdesse no processo. Com a pasta de couro firmemente segura em suas mãos, Diana seguiu em direção ao assento 1A, sem imaginar que aquele voo de inspeção rotineira se transformaria em um divisor de águas para toda a aviação brasileira. Diana Washington percorreu o corredor da aeronave com passos firmes, observando cada detalhe do interior que ela mesma havia ajudado a projetar. Ao chegar à poltrona 1A, seu assento designado na primeira classe, encontrou uma surpresa desagradável. Patrícia Henderson já estava confortavelmente instalada, com várias bolsas de grife espalhadas pelo assento
e documentos corporativos ocupando o espaço adjacente. Com licença, acho que este é meu lugar, Diana disse calmamente, estendendo seu cartão de embarque. A consultora mal levantou os olhos dos papéis que analisava. Impossível. Este assento é meu. Se puder verificar, meu cartão indica poltrona 1A, insistiu a CEO, mantendo o tom educado que era sua marca registrada. Patrícia finalmente olhou para Diana, examinando-a da cabeça aos pés. Seu olhar percorreu as roupas simples e a postura discreta da executiva. Com um sorriso de escárnio, a mulher balançou a cabeça. Olha, você claramente está confusa. Esta é a primeira classe, enfatizou, apontando para o ambiente luxuoso. Seu lugar deve ser lá atrás. Alguns passageiros começaram a notar o desconforto. Um senhor de terno virou-se discretamente para observar. Diana permaneceu calma, apesar da humilhação crescente. Se verificar meu cartão, verá que estou no lugar correto. Pessoal, vocês não vão acreditar. Tô aqui na Skyward Brasil e tem alguém tentando se passar por passageira de primeira classe. Anunciou com voz alta enquanto apontava a câmera para Diana. Estou impedindo uma fraude em tempo real. A executiva sentiu o sangue gelar nas veias. De repente, todos os olhares convergiam para ela. Alguns passageiros começaram a pegar seus dispositivos para registrar o momento. Senhora, por favor, apenas verifique o cartão de embarque. Diana tentou mais uma vez, sua voz traindo um leve tremor. Não preciso verificar nada. Conheço as regras desta companhia melhor que você, rebateu Patrícia, elevando ainda mais o tom. Segurança, temos uma situação aqui. Os comentários começaram a surgir na transmissão ao vivo. Dezenas, depois centenas de pessoas assistiam àquela humilhação pública em tempo real. Diana respirou fundo, tentando manter a compostura enquanto a situação fugia completamente do controle. Esta mulher está tentando invadir a primeira classe com algum tipo de bilhete falsificado, continuou Patrícia para a câmera, enquanto os primeiros comentários de apoio surgiam na tela do aparelho. Não vou permitir esse tipo de fraude na minha presença. Vocês todos vão testemunhar isso. Estou sendo vítima de uma tentativa de fraude. Patrícia Henderson elevou a voz ainda mais, atraindo a atenção de todos os passageiros ao redor. Seu rosto ficou vermelho de raiva enquanto apontava o dedo para Diana Washington, que permanecia calma diante das acusações. Esta mulher está tentando se passar por passageira de primeira classe. Provavelmente falsificou o bilhete. Vocês sabem como é a segurança hoje em dia. Não podemos confiar em qualquer um que tenta entrar onde não deveria, continuou Patrícia, fazendo questão de enfatizar a palavra qualquer um enquanto olhava Diana de cima a baixo. Os passageiros próximos começaram a se agitar. Celulares foram rapidamente sacados das bolsas e bolsos, transformando o corredor do avião em uma plateia digital. A transmissão ao vivo de Patrícia já acumulava centenas de espectadores, com comentários carregados de preconceito surgindo na tela. Senhores passageiros, por favor, mantenham a calma, pediu Maria, a comissária-chefe, aproximando-se com passos firmes. Seu uniforme impecável contrastava com o ambiente caótico que se formava. James, o jovem comissário, posicionou-se estrategicamente no corredor, tentando conter a aglomeração que se formava. Não me venha com mantenha a calma. Quero a segurança do aeroporto aqui agora. Patrícia bateu na poltrona. Esta pessoa pode representar um risco para todos nós. Quem garante que não é uma terrorista? Diana respirou fundo. Seus olhos, que antes observavam detalhes operacionais da companhia que fundara, agora encaravam o preconceito nu e cru diante das câmeras. Mesmo assim, sua voz não se alterou quando finalmente falou. Meu nome está no cartão de embarque. O assento foi reservado para mim. Cartões podem ser falsificados. Documentos podem ser roubados. Patrícia retrucou, agitando as mãos no ar. Vou processar esta companhia aérea se não resolverem isso imediatamente. E vocês, apontou para Maria e James, também serão incluídos no processo se continuarem defendendo esta invasora. Alguns passageiros começaram a murmurar, divididos entre apoiar a mulher que gritava ou a que se mantinha serena. O aroma de lavanda, marca registrada da Skyward Brasil, parecia insuficiente para acalmar os ânimos exaltados. Senhora Henderson,
Estamos seguindo os procedimentos, tentou explicar James, mas foi interrompido por um gesto brusco da consultora. Não me interessa. Chame seu supervisor, chame o capitão, chame quem for, mas esta mulher não vai ficar no meu lado durante o voo. Patrícia aumentou o volume da voz, garantindo que cada palavra fosse captada pelos dispositivos que a filmavam. O que deveria ser uma análise discreta da operação havia se transformado em um espetáculo de intolerância transmitido ao vivo para todo o Brasil. O barulho crescente na primeira classe logo chegou aos ouvidos da tripulação na cabine. Capitão Rodrigo Silva, 25 anos de experiência em voos domésticos e internacionais, entregou os controles ao copiloto e decidiu verificar pessoalmente o que estava acontecendo. Ao abrir a porta da cabine, o comandante avistou o pequeno tumulto formado ao redor do assento 1A. Com licença, senhores passageiros, disse Rodrigo com uma voz firme, porém tranquila, que imediatamente silenciou o ambiente. Posso saber o que está acontecendo aqui? Patrícia Henderson virou-se rapidamente, ainda segurando o celular que transmitia tudo ao vivo. Capitão, esta mulher está tentando se passar por passageira de primeira classe. Exijo que tome providências imediatamente. O comandante ajustou seu cap e, mantendo a calma característica que o tornara respeitado entre todos os funcionários da Skyward Brasil, pediu para ver os documentos de ambas. Diana entregou seu cartão de embarque sem hesitação, enquanto Patrícia continuava seu discurso indignado. Vamos resolver isso com tranquilidade, afirmou Rodrigo, examinando cuidadosamente o cartão. Seus olhos se arregalaram por uma fração de segundo ao reconhecer o nome completo, Diana Washington. Ele ergueu o olhar para a mulher negra à sua frente, agora compreendendo a situação em sua totalidade. Com um movimento quase imperceptível, o capitão fez um gesto discreto para Maria, a comissária-chefe que observava tudo atentamente. A profissional captou a mensagem imediatamente e seu semblante mudou. A CEO da companhia estava ali, disfarçada como passageira comum. Senhora Henderson, começou o comandante, conferi os documentos e posso garantir que a passageira está no assento correto. O bilhete é legítimo. Patrícia interrompeu. Impossível. Olhe para ela. Como pode? Senhora, Rodrigo cortou com firmeza. Sugiro que desligue essa transmissão agora. A passageira tem todo o direito de ocupar o assento 1A, conforme indicado em seu cartão de embarque. O clima no avião ficou carregado. Alguns passageiros observavam em silêncio. Outros continuavam filmando discretamente com seus dispositivos. James, o jovem comissário, aproximou-se oferecendo água para Diana, num gesto de apoio silencioso. Capitão, não pode estar falando sério, insistiu Patrícia, embora sua voz já demonstrasse incerteza. Rodrigo Silva manteve sua postura profissional, mas seu olhar comunicava respeito absoluto por Diana. Estou sendo perfeitamente sério, senhora. E agora, se me permite, a cabine do avião fervilhava com a tensão do confronto. Patrícia Henderson continuava gesticulando freneticamente para seu celular, narrando sua versão distorcida dos fatos para centenas de espectadores online. Enquanto isso, um homem de meia-idade observava atentamente a cena da fileira 7, fazendo anotações rápidas em um pequeno caderno. Era Marcos Ribeiro, repórter investigativo da revista Aviação Brasil, que reconheceu imediatamente o potencial daquela história. Diana Washington mantinha a calma impressionante que a caracterizava desde que fundara a Skyward Brasil. Com movimentos deliberadamente lentos, a executiva abriu sua pasta de couro, procurando um documento que pudesse encerrar aquela situação constrangedora. Ao manusear os papéis, seu crachá de CEO ficou parcialmente visível, junto com plantas detalhadas da nova frota de aeronaves que seria anunciada no próximo trimestre. Estou apenas defendendo o meu direito como cliente premium, insistia Patrícia, mas sua voz já não carregava a mesma convicção inicial. Na transmissão ao vivo que continuava rodando no smartphone da consultora, os comentários começaram a mudar de tom drasticamente. Um usuário digitou em letras maiúsculas: "Essa é Diana Washington, dona da companhia. Você está atacando a CEO." Outros comentários semelhantes inundaram a tela, alguns acompanhados de links para reportagens e fotos da executiva em eventos corporativos.
O rosto de Patrícia empalideceu visivelmente quando seus olhos captaram as mensagens. Pela primeira vez desde o início do confronto, a consultora hesitou, baixando ligeiramente o dispositivo. Maria, a comissária-chefe, trocou um olhar significativo com James. O jovem comissário assentiu discretamente, compreendendo que o momento de virada havia chegado. O repórter da revista Aviação Brasil continuava documentando cada reação, cada mudança sutil na linguagem corporal dos envolvidos. "Algum problema com a transmissão?" perguntou Diana com voz calma, notando a hesitação de Patrícia. "Parece que seus seguidores estão tentando lhe dizer algo importante." Um murmúrio começou a se espalhar pelo corredor da aeronave. Passageiros que inicialmente assistiam com desconforto agora cochichavam entre si. Alguns apontando discretamente para Diana, outros balançando a cabeça em desaprovação ao comportamento de Patrícia. A consultora aeroportuária olhou novamente para seu celular, lendo mais comentários que confirmavam a identidade da mulher que ela havia acusado tão veementemente. Seu rosto transitou da palidez para um rubor intenso quando a ficha finalmente caiu. O que começara com uma demonstração de poder transformava-se agora em seu próprio pesadelo público, transmitido em tempo real para centenas de pessoas. "Eu não sabia", Patrícia gaguejou, mas as palavras morreram em sua garganta quando percebeu que não havia como voltar atrás. O silêncio tomou conta da cabine, quando o capitão Rodrigo Silva se posicionou no corredor estreito. Com sua postura firme e voz serena, que emanava autoridade, ele se dirigiu diretamente à passageira do assento 1A, Senhora Diana Washington, fundadora e CEO da Skywards Brasil. "Peço desculpas pelo transtorno." Ele fez uma pequena reverência respeitosa. "É uma honra tê-la a bordo da aeronave que a senhora mesma idealizou." O efeito foi imediato. Um burburinho percorreu toda a primeira classe. Passageiros que antes apenas observavam o conflito, agora apontavam discretamente, reconhecendo a figura que revolucionara a aviação brasileira. Os celulares, antes gravando uma suposta invasora, agora documentavam um momento em que Patrícia Henderson percebia seu erro monumental. A consultora empalideceu visivelmente. Suas mãos, que segundos antes gesticulavam com arrogância, agora tremiam enquanto tentava desligar a transmissão ao vivo. Seus olhos arregalados revelavam o pânico de quem acabava de humilhar publicamente sua própria cliente. "Mas eu não sabia, como poderia imaginar?" Patrícia gaguejou, olhando freneticamente para os rostos ao redor, buscando algum apoio que não encontrou. Maria, a comissária-chefe, aproximou-se com a elegância que sempre demonstrava em situações delicadas. "Senhora Washington, em nome de toda a tripulação, pedimos sinceras desculpas pelo ocorrido." Diana ajeitou calmamente sua pasta de couro sobre o colo e respondeu com voz firme, mas sem hostilidade. "Não será necessário, Maria. Este é meu lugar." Um passageiro da fileira de trás, que todos descobririam depois ser repórter da revista Aviação Brasil, não perdia um detalhe sequer. Patrícia, agora completamente sem graça, recolheu suas bolsas e documentos pedindo para ser realocada. Enquanto se afastava pelo corredor, comentários baixos a seguiam como sombras. A consultora não imaginava que naquele exato momento o diretor de sua empresa assistia à transmissão da classe econômica, já redigindo mentalmente sua carta de demissão. Diana respirou fundo, sentindo o aroma suave de lavanda que ela mesma escolhera como marca registrada da Skywards. Aquele incidente estava longe de "Isso é o Brasil que queremos?", escreveu uma influenciadora com mais de 3 milhões de seguidores. Os comentários iniciais mostravam a divisão típica das redes sociais, alguns defendendo Patrícia, outros questionando por que Diana Washington não havia se identificado imediatamente. A reviravolta veio quando um perfil especializado em aviação publicou o currículo completo da CEO, junto com fotos de eventos corporativos. A mulher que Patrícia Henderson acusou de fraudar a primeira classe é a fundadora da companhia aérea, explicou a postagem que viralizou em minutos.
O repórter da revista Aviação Brasil, que presenciara tudo, publicou um thread detalhado descrevendo a postura serena da executiva diante das acusações. Diana manteve a dignidade enquanto era atacada no próprio avião que criou, escreveu ele, gerando uma onda de indignação contra Patrícia. Celebridades, jornalistas e políticos começaram a se manifestar. Racismo estrutural tem nome, tem cara e agora tem vídeo, declarou uma deputada federal. Grandes marcas que mantinham parcerias com a Skyward Brasil publicaram notas de apoio à CEO, enquanto empresas do setor aéreo se apressavam em reafirmar seus compromissos com a diversidade. Os memes não demoraram a aparecer. Um dos mais compartilhados mostrava Patrícia sendo expulsa digitalmente do avião. Em a legenda, quando você tenta humilhar alguém, mas descobre que ela é dona do avião. Outro comparava a situação com cenas famosas de filmes onde personagens arrogantes descobrem estar diante de autoridades. Em grupos de WhatsApp de executivos do setor, o assunto era único. Quem é essa consultora que não reconheceu a maior CEO da aviação brasileira? Questionavam. A Henderson Soluções Aeroportuárias começou a perder seguidores nas redes sociais, enquanto o perfil pessoal de Patrícia foi inundado de críticas. Jornalistas investigativos já começavam a vasculhar o histórico da consultora, descobrindo outras denúncias de comportamento abusivo. Uma ex-colega revelou anonimamente: ela sempre tratou funcionários negros com desdém, especialmente em posições de liderança. Enquanto o avião ainda estava no ar, a pressão nas redes sociais já havia se transformado em um movimento maior. Usuários cobravam posicionamentos de autoridades reguladoras, do setor aéreo e do Ministério Público sobre o caso de discriminação. A verdade estava exposta para milhões de brasileiros. Diana havia sido vítima de um preconceito explícito, transmitido ao vivo pela própria agressora. E agora, o Brasil inteiro assistia à queda de Patrícia e à ascensão ainda maior de uma das executivas mais respeitadas do país. O vídeo do confronto já circulava nas redes sociais quando Roberto Mendes, diretor executivo da Henderson Soluções Aeroportuárias, assistiu à cena diretamente de seu assento na classe econômica. Ele havia embarcado discretamente no mesmo voo para avaliar os serviços da Skyward Brasil, mas jamais imaginaria presenciar um escândalo envolvendo sua própria consultora. Roberto sentiu o estômago afundar ao reconhecer Patrícia Henderson no vídeo que circulava de celular em celular entre os passageiros. Com as mãos trêmulas, o diretor enviou mensagens urgentes para o departamento jurídico e de recursos humanos da empresa. "Precisamos agir imediatamente", escreveu ele, anexando o link da transmissão que já ultrapassava 100 mil visualizações. Enquanto o avião ainda estava no ar, a equipe de gestão de crise da Henderson já trabalhava freneticamente. A primeira reunião virtual aconteceu ainda com Roberto a bordo, usando o Wi-Fi da aeronave. A decisão foi unânime. Patrícia seria afastada assim que o voo pousasse. Ao desembarcar no Rio de Janeiro, Roberto foi abordado por 2 repórteres que já o aguardavam no portão de desembarque. "A Henderson compactua com atitudes discriminatórias?", questionou uma jornalista, estendendo o microfone. O executivo, preparado pela equipe de comunicação durante o voo, respondeu com firmeza: "Absolutamente não. Estamos tomando todas as medidas cabíveis." Naquela mesma tarde, Patrícia recebeu a notificação formal de seu afastamento. Ela tentou justificar-se, alegando que não sabia da identidade de Diana Washington e que estava apenas zelando pela segurança do voo. Seus argumentos, porém, não convenceram a diretoria, especialmente após a divulgação das insinuações racistas capturadas em vídeo. 2 dias depois, após uma investigação interna relâmpago, a consultora foi demitida por justa causa. O comunicado oficial da Henderson citava conduta incompatível com os valores da empresa e violação do Código de Ética Corporativo. A Skyward Brasil não demorou a reagir. Diana Washington, em reunião extraordinária com o Conselho, determinou o cancelamento imediato do contrato milionário com a Henderson Soluções Aeroportuárias. "Nossa política de tolerância zero não é apenas um slogan", afirmou a CEO em comunicado interno, que logo vazou para a imprensa.
O mercado aeroportuário brasileiro observava atentamente cada movimento. Outras empresas de consultoria começaram a revisar seus próprios códigos de conduta, temendo repercussões semelhantes. Em menos de uma semana, o episódio transformou-se em caso de estudo sobre gestão de crise e responsabilidade corporativa. Para Patrícia, o impacto foi devastador. Além da demissão, ela viu seu nome entrar para listas. O preço de seus 15 minutos de fama seria cobrado por muito tempo. O vídeo do confronto no avião se espalhou como fogo em palha seca pelos escritórios das maiores corretoras do país. Diana Washington havia se tornado o assunto principal nas mesas de operações da Faria Lima, onde analistas debatiam não apenas o incidente, mas o impacto na fusão bilionária que estava prestes a acontecer. O Fundo Atlântico, um dos maiores investidores institucionais do Brasil, havia sinalizado internamente sua intenção de recuar do acordo. Roberto Mendes, diretor de investimentos do fundo, convocou uma reunião emergencial com sua equipe. 3 conselheiros conservadores estavam pressionando para abandonarmos o negócio, explicou Roberto aos acionistas minoritários por videoconferência. Mas a forma como a CEO lidou com aquela situação impossível demonstrou exatamente o tipo de liderança que buscamos. As ações da Skyward Brasil, que vinham em tendência de queda nas últimas semanas, registraram alta de 7% logo na abertura do pregão. Analistas da XP Investimentos publicaram um relatório elevando a recomendação para compra forte, citando a gestão de crise exemplar e o potencial de valorização da marca após o episódio. Na sede da companhia aérea, o Departamento de Relações com Investidores não dava conta dos telefonemas. Grandes fundos internacionais, que antes hesitavam em apostar no mercado brasileiro, agora demonstravam interesse renovado na Skyward. O que estamos vendo é um efeito dominó positivo, comentou Carla Vasconcelos. De fato, em menos de 48 horas, 3 das maiores companhias aéreas do país anunciaram revisão completa em seus protocolos de diversidade e treinamento de equipes. A Aerobrasil, principal concorrente, publicou comunicado comprometendo-se a aumentar em 30% o número de mulheres negras em cargos de liderança. No grupo de mensagens dos principais executivos do setor, vazado para a imprensa, um CEO escreveu: "Se não nos adequarmos, seremos os próximos a virar caso de estudo negativo." O episódio também impactou a Henderson Soluções Aeroportuárias. Após a demissão de Patrícia, a empresa perdeu 2 contratos importantes e viu suas ações despencarem. Fornecedores e parceiros temiam a associação com práticas discriminatórias. Diana recebeu a notícia sobre a valorização das ações durante uma reunião com o conselho. Ela apenas assentiu, mantendo o foco nos números de satisfação dos clientes que analisava. "Não estou interessada em lucrar com discriminação", disse a executiva ao diretor financeiro. "Estou interessada em construir uma empresa onde esse tipo de comportamento seja inaceitável desde o princípio." Ao final do dia, a fusão estava não apenas garantida, mas com termos ainda mais favoráveis para Skyward Brasil. O mercado havia dado seu veredito. Ética e diversidade não eram apenas valores morais, mas ativos financeiros valiosos. O departamento jurídico da Skyward Brasil trabalhava incansavelmente desde o incidente. Diana Washington observava atentamente os documentos espalhados sobre a mesa de reuniões na sede da empresa em São Paulo. As investigações internas haviam revelado algo muito mais grave do que um simples caso de preconceito. A Henderson Soluções Aeroportuárias, empresa de Patrícia, vinha sistematicamente vazando dados confidenciais de rotas para companhias concorrentes. "Isso explica como perdemos exclusividade em 3 destinos no último trimestre", comentou Diana, ajustando os óculos enquanto analisava os relatórios. Os arquivos mostravam padrões suspeitos de acesso aos sistemas da Skyward, todos rastreados até terminais utilizados por funcionários da consultoria. O escândalo rapidamente ganhou proporções maiores que o episódio do avião. A imprensa especializada, incluindo a revista Aviação Brasil, publicou uma matéria detalhada sobre o caso. O repórter que estivera no voo durante o incidente agora liderava a cobertura, conectando os pontos entre o comportamento de Patrícia e as práticas antiéticas de sua empresa.
Precisamos de uma auditoria completa em todos os nossos fornecedores, determinou a CEO durante reunião de emergência com o conselho. Não podemos arriscar mais vazamentos. A equipe de tecnologia da informação, liderada por Marcos Oliveira, implementou novos protocolos de segurança. Todos os acessos externos foram temporariamente suspensos e cada parceiro comercial precisaria passar por nova verificação de antecedentes. Carlos, o velho amigo e funcionário da limpeza, encontrou Diana tarde da noite no escritório. Você deveria descansar um pouco, sugeriu ele, colocando uma xícara de café sobre a mesa. Não posso, meu amigo. Temos que aproveitar este momento para blindar a empresa, respondeu ela, esfregando os olhos cansados. O caso abriu precedentes importantes. A Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, iniciou investigação sobre práticas anticompetitivas no setor. Outras companhias aéreas começaram a revisar seus contratos com fornecedores externos. Diana aproveitou a situação para implementar mudanças que há tempos desejava. Criou um comitê de ética com representantes de todos os níveis hierárquicos, desde a diretoria até a equipe de limpeza. Estabeleceu canais anônimos para denúncias e contratou uma consultoria especializada em compliance. Esta crise nos mostrou nossas vulnerabilidades, explicou ela durante videoconferência com investidores. Mas também nos deu a oportunidade de construir uma empresa mais forte e transparente. O diretor da Henderson tentou contato diversas vezes, oferecendo acordos para minimizar danos. A Skyward, porém, seguiu com o processo judicial, determinada a estabelecer o exemplo no mercado. 3 semanas após o início das investigações, Diana recebeu um relatório completo sobre as melhorias implementadas. Satisfeita, assinou a última página e guardou os documentos em sua pasta de couro com iniciais douradas, a mesma que carregava no dia do incidente. 2 semanas após o incidente, Diana Washington entrou no plenário da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, sob flashes de câmeras e olhares atentos. O caso havia se tornado símbolo nacional da luta contra o racismo estrutural no ambiente corporativo brasileiro. Vestindo um terno azul marinho discreto, a CEO da Skyward Brasil caminhou com a mesma serenidade que demonstrara no avião. O que aconteceu comigo não é exceção. É regra, afirmou Diana ao microfone, sua voz firme ecoando pelo salão repleto de parlamentares, jornalistas e ativistas. Quantos talentos perdemos no Brasil porque pessoas negras são barradas antes mesmo de entrarem na sala? A executiva compartilhou dados alarmantes sobre a subrepresentação de negros em cargos de liderança no setor aéreo brasileiro. Ela relatou episódios anteriores de discriminação que enfrentara, desde quando era apenas estagiária até sua ascensão como fundadora da companhia. O depoimento, transmitido ao vivo pelos principais canais de notícias, silenciou o plenário. Não estou aqui apenas como CEO, mas como brasileira que acredita que nosso país pode ser melhor, continuou ela, apresentando propostas concretas para combater o racismo institucional no setor de transportes. A deputada Márcia Oliveira, presidente da comissão, visivelmente emocionada, propôs a criação de um projeto de lei estabelecendo treinamentos obrigatórios de diversidade para todas as empresas do setor aéreo. O caso da senhora Washington expôs uma ferida que precisamos tratar como sociedade, declarou a parlamentar. Na saída, repórteres da revista Aviação Brasil, incluindo o mesmo que testemunharam o incidente no avião, cercaram Diana para entrevistas. Com paciência, a executiva respondeu a cada pergunta, transformando o que poderia ser apenas um desabafo em uma aula sobre igualdade e meritocracia. A aviação brasileira precisa refletir o Brasil real, afirmou ela ao jornalista. Não apenas nas poltronas, mas nos cockpits, nas salas de reunião e nos conselhos administrativos. Nos dias seguintes, 3 projetos de lei foram protocolados na Câmara, propondo desde cotas para negros em cargos de liderança até punições mais severas para casos de discriminação em transportes públicos. O Ministério dos Transportes anunciou a criação de um comitê especial para revisar políticas de inclusão no setor. Em sua rede social, Diana compartilhou uma foto do plenário com a legenda: "Hoje falamos, amanhã transformamos". A publicação recebeu milhares de comentários, incluindo um de Juliana.
a jovem estudante de engenharia aeronáutica. A senhora não está sozinha nessa luta. Ao retornar para a sede da empresa, a executiva foi recebida com aplausos discretos dos funcionários. Carlos, seu velho amigo, apenas sorriu e disse baixinho: "Você mostrou a eles quem realmente comanda os céus." 2 semanas após o incidente, Diana Washington subiu ao palco de auditório principal da sede da Skyward Brasil em São Paulo. Vestida com um terno azul marinho impecável, a CEO irradiava determinação, enquanto os flashes das câmeras capturavam um momento histórico. "O que aconteceu comigo não é caso isolado, é reflexo de um problema estrutural que afeta milhares de brasileiros diariamente", declarou Diana, sua voz firme ecoando pelo microfone. "Por isso, anuncio hoje a criação da Fundação Asas Iguais, dedicada a combater o preconceito e promover igualdade no setor de transportes." A plateia, composta por jornalistas, executivos e ativistas, aplaudiu de pé. Entre os presentes, Carlos observava com lágrimas nos olhos. O funcionário da limpeza, que conhecia Diana desde os primeiros dias da companhia, jamais duvidara que sua amiga transformaria aquela humilhação em algo maior. A fundação nascia com um aporte inicial de R$2 milhões e uma estrutura já operacional. Diana explicou que o foco seria triplo: pressionar órgãos reguladores por políticas antidiscriminatórias, oferecer assistência jurídica gratuita para vítimas de preconceito em viagens e promover programas de diversidade nas empresas do setor. "Estamos construindo pontes, não muros", afirmou a executiva, enquanto apresentava a equipe multidisciplinar que lideraria o projeto. Surpreendentemente, 3 companhias aéreas concorrentes já haviam sinalizado apoio à iniciativa, reconhecendo a necessidade de mudanças no setor. O ator Paulo Vieira, conhecido por seu ativismo, anunciou que seria embaixador da fundação. "O Brasil precisa entender que racismo não é opinião, é crime", declarou ele, recebendo aplausos calorosos. Nos bastidores, Maria e James, que estavam de folga, compareceram para demonstrar solidariedade. A comissária-chefe abraçou Diana longamente após a apresentação. "Você transformou dor em propósito", sussurrou Maria. A primeira ação concreta da Asas Iguais foi protocolar uma série de recomendações na ANAC, Agência Reguladora da Aviação Civil, propondo treinamentos obrigatórios sobre diversidade para todas as equipes de atendimento ao público. Enquanto isso, nas redes sociais, a hashtag Asas Iguais já alcançava milhões de compartilhamentos. Celebridades e influenciadores Diana encerrou o evento com uma frase que seria repetida em manchetes pelo país: "Quando uma pessoa negra ocupa um assento na primeira classe, não está apenas viajando, está abrindo caminho para que outros também possam voar." Ao final da cerimônia, a CEO recebeu uma ligação inesperada. Um grande banco oferecia patrocínio para as iniciativas da fundação. A transformação estava apenas começando e já ganhava asas próprias. O auditório do Terminal 3 do aeroporto de Congonhas estava decorado com as cores azul e dourado da Skyward Brasil. Diana Washington ocupava o palco com a mesma postura serena que a acompanhava desde os primeiros dias da companhia. Diferente das reuniões de acionistas, este evento tinha um propósito especial: o lançamento do programa Asas do Futuro, voltado para jovens de comunidades periféricas. 25 estagiárias, a maioria negras e pardas, ouviam atentamente enquanto a CEO compartilhava sua trajetória. Diana falava sem rodeios sobre os obstáculos enfrentados, desde a infância no subúrbio carioca até a construção de uma das maiores empresas aéreas do país. "Quando entrei no primeiro avião da minha vida, aos 19 anos, o comissário perguntou se eu estava perdida", contou ela, arrancando risos nervosos da plateia. "Hoje, vocês estão aqui porque acreditamos que o céu não tem dono e o talento não tem cor." Entre as jovens, Juliana Santos se destacava pelo olhar atento e pelas perguntas precisas. Filha de Antônio, funcionário da equipe de limpeza há mais de uma década,
Ela havia acabado de ser aprovada em engenharia aeronáutica na USP. Meu pai chegava em casa contando como a senhora tratava todos igualmente, desde o piloto até quem limpa os banheiros, disse Juliana, quando teve chance de falar. Foi por isso que decidi estudar aviação. Se a senhora conseguiu, eu também posso. Diana desceu do palco e caminhou até a jovem, quebrando o protocolo. As duas conversaram brevemente sobre projetos de eficiência de combustível que Juliana já desenvolvia por conta própria. A CEO fez questão de apresentá-la aos engenheiros presentes. Maria, a comissária-chefe que testemunhara o incidente no voo semanas antes, observava a cena emocionada. Ela comentou com James em voz baixa. Viu só? É por isso que defendemos tanto ela naquele dia. O jovem comissário assentiu, lembrando como Diana havia transformado o escândalo em oportunidade de mudança. Agora ali estavam os primeiros frutos, jovens que sem o programa jamais teriam acesso àquele universo. Ao final do evento, enquanto as estagiárias tiravam fotos no simulador de voo, Diana encontrou Carlos, o velho amigo da limpeza, observando orgulhoso sua filha Mariana, também selecionada para o programa. Quem diria, né? Comentou o funcionário. Nossas meninas pilotando aviões. Diana sorriu, apertando o ombro do amigo. Não é sobre pilotar aviões, Carlos. É sobre mostrar que podem chegar onde quiserem. Enquanto saía do auditório, a CEO observou o painel de partidas. Uma nova geração estava pronta para decolar, e desta vez com assentos reservados na primeira classe do futuro. Diana Washington fechou a porta do escritório e finalmente deixou os ombros caírem. Após 3 dias de entrevistas, reuniões com advogados e mensagens de apoio que não paravam de chegar, seu corpo cobrava o preço do desgaste emocional. O episódio no avião havia se tornado um divisor de águas para Skyward Brasil, mas também tinha aberto antigas feridas que ela tentava ignorar. Carlos bateu na porta com o carrinho de limpeza. Ele trabalhava na empresa desde a fundação, quando Diana ainda ocupava uma pequena sala no 3º andar. O funcionário entrou silenciosamente, como sempre fazia no fim do expediente. — Você tá bem? Perguntou ele, notando os olhos cansados da CEO. Diana respirou fundo. — Estou cansada, Carlos. Não apenas deste episódio, mas de ter que provar meu valor a cada passo. Ela se levantou e caminhou até a janela que dava vista para as pistas do aeroporto. Lá embaixo, um avião da Skyward taxiava para decolar. Sabe, quando comecei nesse setor, um supervisor me disse que eu deveria limpar os aviões, não comandá-los, confessou Diana, sua voz traindo a mágoa que aquelas palavras ainda causavam. Depois foi o investidor que perguntou se eu era secretária da reunião. E agora, mesmo sendo CEO, ainda sou tratada como uma intrusa. Carlos deixou o pano de lado e se aproximou. Conhecia Diana há 15 anos e sabia que, por trás da postura inabalável, existia uma mulher que também se machucava. Minha filha me mostrou os comentários nas redes sociais. Você virou heroína para muita gente, disse ele com um sorriso tímido. Heroína, ela repetiu, balançando a cabeça. Só queria ser tratada como qualquer outro executivo, sem precisar provar meu direito de estar no assento 1A. O telefone vibrou com mais uma notificação. Era outro convite para a palestra sobre liderança feminina e diversidade. Diana colocou o aparelho de lado. Às vezes penso em jogar a toalha, Carlos. Seria mais fácil. E desde quando você escolhe o caminho mais fácil? Respondeu ele, retomando seu trabalho. Diana sorriu, reconhecendo a verdade naquelas palavras. Ela pegou sua pasta de couro com as iniciais douradas, a mesma que carregava no dia do incidente. Você tem razão. Não posso recuar agora, afirmou com renovada determinação. Cada insulto que engoli, cada porta fechada na minha cara, tudo isso me trouxe até aqui, e agora outras meninas como Juliana estão me observando. Antes de sair, Diana olhou mais uma vez para o céu que tanto amava. O preço é alto, mas alguém precisa pagar. Se for eu, que seja. O caso do confronto a bordo ganhou dimensões muito além do episódio isolado. 3 semanas após o incidente, o jornal Economia e Negócios publicou uma matéria de capa intitulada A Revolução Silenciosa de Diana Washington. A reportagem não apenas relatava o confronto com Patricia Henderson,
mas traçava um perfil completo da trajetória da CEO na transformação da Skyward Brasil. O texto destacava como Diana havia implementado, desde o início de sua gestão, uma política de valorização que abrangia todos os níveis hierárquicos da companhia aérea. Funcionários como Carlos, que trabalhava na limpeza há mais de 15 anos, foram entrevistados e relataram como a executiva fazia questão de conhecer pelo nome cada pessoa que contribuía para o funcionamento da empresa. Ela nunca foi apenas minha chefe, mas alguém que enxergava valor no meu trabalho quando ninguém mais notava, declarou Maria, a comissária-chefe, em um depoimento emocionado para a TV Globo. A profissional descreveu como a cultura organizacional da Skyward transformou o ambiente de trabalho em um espaço onde todos se sentiam respeitados e valorizados. O programa de treinamento criado pela CEO, que garantia oportunidades iguais de crescimento para funcionários de todas as origens, começou a ser estudado nas faculdades de administração da USP, FGV e INSPER. Professores de Direito Corporativo da PUC-Rio incorporaram o caso em suas aulas sobre ética empresarial e responsabilidade social. O que Diana construiu vai muito além de uma companhia aérea lucrativa, afirmou o professor Antônio Mendes, coordenador do MBA em Gestão de Pessoas da FGV. Ela estabeleceu um novo paradigma de liderança inclusiva no mercado brasileiro, provando que diversidade não é apenas um valor moral, mas um diferencial competitivo. Em um artigo para Harvard Business Review Brasil, especialistas em governança corporativa apontaram a Skyward como exemplo de como políticas de inclusão podem transformar a cultura organizacional e impactar positivamente os resultados financeiros. As ações da empresa na bolsa haviam valorizado 27% desde o incidente. O legado de Diana estava sendo construído não apenas nos céus, mas nas salas de aula e conselhos administrativos por todo o país. Sua história inspirava uma nova geração de líderes a entender que autoridade e empatia não eram valores contraditórios, mas complementares. E enquanto seu nome se tornava sinônimo de liderança transformadora, a executiva continuava fazendo o que sempre fez: tratar cada pessoa com a dignidade que merecia, do hangar à diretoria. O caso envolvendo Diana Washington e Patrícia Henderson transformou o setor aéreo brasileiro. 2 semanas após o incidente, as principais companhias aéreas do país convocaram uma reunião emergencial no Centro de Convenções de São Paulo. Ali, executivos de alto escalão debateram novos protocolos de embarque e atendimento, com foco em equidade e respeito. A Skyward Brasil liderou as mudanças, implementando treinamentos obrigatórios sobre vieses inconscientes para todos os funcionários. O modelo criado por Diana rapidamente se tornou referência nacional. Comissários como Maria e James passaram a conduzir workshops para outras empresas, compartilhando suas experiências e ensinando abordagens mais inclusivas. Estamos reescrevendo o Manual da Aviação Brasileira, comentou o capitão Rodrigo durante um simpósio no aeroporto de Congonhas. Sua participação foi crucial para convencer comandantes mais tradicionais sobre a importância das novas medidas. O impacto se estendeu além dos aeroportos. Empresas de diferentes setores revisaram suas políticas de viagens corporativas, historicamente restritas a executivos de perfil homogêneo. A Associação Brasileira de Agências de Viagens criou um programa de inclusão que garantia assentos para jovens negros, mulheres e pessoas de comunidades periféricas em eventos internacionais. Juliana, a jovem estudante de engenharia aeronáutica, inspirada por Diana, foi uma das primeiras beneficiadas. Ela viajou para uma feira de tecnologia em Singapura, representando a USP, oportunidade que jamais teria sem as novas diretrizes. Meu pai limpou esses corredores por 20 anos e nunca imaginou que eu estaria aqui, prestes a embarcar como futura engenheira, disse ela, emocionada, enquanto aguardava seu voo. O caso também repercutiu na academia. Professores de administração, direito e sociologia incorporaram o episódio em seus currículos. A Fundação Asas Iguais, criada por Diana, fornecia material didático e palestras para universidades, expandindo o debate para além do setor aéreo.
A ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, revisou suas próprias regulamentações, tornando obrigatórios canais de denúncia mais acessíveis em todos os aeroportos brasileiros. Câmeras de segurança foram reposicionadas para cobrir áreas de embarque, garantindo que incidentes similares fossem documentados. Enquanto isso, Carlos, o antigo amigo de Diana que trabalhava na limpeza, foi promovido para coordenar o novo Departamento de Inclusão e Diversidade da Skyward. Sua primeira iniciativa foi criar um programa de mentoria para funcionários de base que desejassem crescer na empresa. O que começou como um confronto vergonhoso em um assento de primeira classe havia se transformado em uma revolução silenciosa, abrindo portas até então fechadas e redefinindo o significado de hospitalidade nos céus brasileiros. 2 semanas após o incidente, Patrícia Henderson apareceu em um programa matinal de televisão. Com olhos marejados e voz embargada, tentou explicar seu comportamento no avião. As palavras soavam ensaiadas e o público nas redes sociais não perdoou. Comentários acusavam a ex-consultora de oportunismo, especialmente porque ela enfrentava agora 3 processos. Um movido pela Skyward Brasil por quebra de contrato, outro por racismo e um terceiro por vazamento de dados confidenciais. Enquanto isso, Diana Washington recusava convites para falar sobre o episódio em programas sensacionalistas. Em vez disso, reuniu-se com sua equipe executiva para implementar mudanças estruturais na companhia. Não quero que minha história seja sobre vingança, mas sobre transformação, explicou ela durante uma reunião fechada com diretores. A CEO da Skyward Brasil aprovou o investimento de R$ 3 milhões em treinamentos antirracismo para todos os funcionários, do pessoal de limpeza aos pilotos. Carlos, seu amigo de longa data, foi convidado para liderar um comitê de diversidade, trazendo a perspectiva dos trabalhadores da base operacional. Na sede da empresa, em São Paulo, Diana inaugurou um mural com fotos de funcionários de todas as origens e funções. Cada pessoa aqui tem direito a respeito e dignidade, afirmou ela durante a cerimônia, onde Maria e James estavam presentes, orgulhosos de fazerem parte daquela transformação. O capitão Rodrigo Silva, por sua vez, tornou-se porta-voz de uma campanha nacional chamada Respeito nos Ares, que rapidamente ganhou adesão de outras companhias aéreas. Nos aeroportos brasileiros, cartazes e vídeos educativos lembravam que discriminação era crime, não opinião. Quando um jornalista perguntou se Diana aceitaria as desculpas de Patrícia, ela respondeu com serenidade: "Perdão é um processo pessoal. O que importa agora é que o setor inteiro aprendeu uma lição valiosa sobre como o preconceito destrói reputações e carreiras." A Skyward Brasil lançou uma série de comerciais protagonizados por funcionários reais, contando suas histórias de superação. Um deles mostrava Juliana, a jovem estudante de engenharia aeronáutica, explicando como o caso de Diana havia inspirado sua decisão de seguir carreira na aviação. Enquanto Patrícia enfrentava o ostracismo social e profissional, Diana transformava um episódio doloroso em combustível para a mudança. O legado daquele confronto no assento 1A ia muito além de um vídeo viral. Estava remodelando toda uma indústria que por décadas havia normalizado a discriminação. Exatas 3 semanas após o incidente que mudou a aviação brasileira, Diana Washington retornou ao emblemático assento 1A. Desta vez, não estava sozinha nem disfarçada. A CEO da Skyward Brasil chegou ao aeroporto de Guarulhos acompanhada por 6 jovens estagiários da recém-criada Fundação Asas Iguais, todos usando camisetas azul marinho com o símbolo de asas douradas. Entre eles estava Juliana, filha do faxineiro da companhia e atual estudante de engenharia aeronáutica da USP. A jovem carregava um tablet com os novos protocolos de atendimento, que ajudara a desenvolver junto à equipe de compliance da empresa. "Este é apenas o começo", comentou Diana enquanto passava pelo detector de metais. Os funcionários do aeroporto a cumprimentavam com respeito genuíno, não por obrigação. Maria, agora promovida a supervisora de cabine, esperava no portão de embarque com um sorriso caloroso. "Bem-vinda de volta, chefe", disse a comissária enquanto conferia os cartões de embarque do grupo. Seu tom era descontraído,
mas seus olhos revelavam admiração. O capitão Rodrigo Silva veio pessoalmente recebê-los na entrada da aeronave. "É uma honra tê-la novamente a bordo, Diana", afirmou o comandante, estendendo a mão. "A tripulação está ansiosa para conhecer os novos talentos." Ao caminhar pelo corredor, Diana sentiu o familiar aroma de lavanda que ela mesma escolhera anos atrás como assinatura olfativa da companhia. Mas agora havia algo diferente no ar, uma sensação de propósito renovado. Quando finalmente se acomodou no assento 1A, a executiva passou a mão pelo couro macio e respirou fundo. Os estagiários ocuparam os assentos ao redor, animados e nervosos em igual medida. James, o jovem comissário que testemunhara o confronto semanas antes, serviu água a todos com um brilho de orgulho no olhar. "Vocês são o futuro desta empresa", Diana disse aos jovens enquanto o avião taxiava pela pista. "Não importa de onde vierem, mas sim onde querem chegar." Juliana apertou a mão de Diana quando a aeronave começou a ganhar velocidade. "A senhora mudou minha vida", confessou. A CEO sorriu, lembrando-se da conversa que tivera com Carlos na semana anterior. O velho amigo havia chorado ao ver a filha sendo mentorada pela mulher mais poderosa da aviação brasileira. Enquanto o avião decolava rumo ao Rio de Janeiro, Diana observou São Paulo ficando para trás através da janela. Lá embaixo, a cidade que testemunhara tantas injustiças agora parecia menor, mais administrável. As nuvens se abriram e o céu azul se estendeu infinitamente à frente. A Skyward Brasil não era mais apenas uma companhia aérea, tornara-se um símbolo de transformação. E naquele assento 1A, antes palco de humilhação, agora germinava o futuro, um em que todos, independentemente de cor ou origem, tinham direito ao céu.